Mobilidade sobre trilhos, que venceu a concorrência do leilão do governo do estado, e falta de informações sobre o anteprojeto, entre outras irregularidades. O sindicato representa os funcionários da CPTM que atuam na linha 7 Rubi, que faz parte do pacote leiloado. A Justiça não viu relevância dos fatos na análise inicial, que aconteceu em março, e manteve o processo em aberto. O Sindicato dos Ferroviários entrou então com uma liminar no dia 23, afirmando que haveria risco de ineficácia no processo. Parcerias em Investimentos, que é responsável pela concessão, afirmou que a decisão foi dentro do prazo para manifestação do governo do estado, sem análise do contraditório, e por isso o governo de São Paulo vai recorrer da decisão. A C2 Mobilidade sobre Trilhos, formada pelas empresas Comporte e CRRC, foi a única participante do leilão do trem Intercidades Eixo Norte. O projeto inclui o serviço expresso entre São Paulo e Campinas, com parada em Jundiaí, o trem intermetropolitano e a linha 7 Rubi. O contrato é de 30 anos e a previsão é de que o serviço entre em operação em 2031. A decisão é da juíza Simone Casoretti, da 9ª Vara de Fazenda Pública de São Paulo, determinando a suspensão da assinatura do contrato até que as informações sejam prestadas e o mérito possa ser analisado. Em nota, a Secretaria de Parcerias e Investimentos, que é a responsável pela concessão, afirmou que a decisão foi proferida ainda dentro do prazo para a manifestação do governo do estado, sem análise do contraditório. Dessa maneira, o governo de São Paulo vai recorrer da decisão. Consórcio C2 Mobilidade sobre Trilhos é composto pela brasileira Comporte Participações, pela empresa chinesa CRRC Hong Kong, e esse consórcio venceu a concessão para operar esses trechos destacados pela Natália Silva na reportagem. Foi a única empresa a apresentar a proposta e vai ser responsável, ao que tudo indica, pela operação, pela manutenção, pela modernização e a exploração das receitas geradas nesse período de 30 anos. O investimento estimado, 14 bilhões e 200 milhões de reais. Dessa grana toda, o governo do estado de São Paulo vai colocar quase 9 bilhões. O restante fica como responsabilidade da empresa vencedora. Previsão ainda é de início da operação em 2031, mas se tudo estava correndo bem, se o prazo estava muito otimista, apesar de parecer distante, se tudo dessa vez parecia que agora vai, estava demorando para aparecer algum empecilho nesse trem Intercidades, Thiago Prudente. Otimista 2031, você foi gentil, né? Otimista é para dizer o mínimo, né? Mas eu até achei estranho que isso não tinha acontecido antes, Heitor, porque geralmente toda licitação que envolve situações como essa, a gente tem aí algumas associações, sindicatos entrando na justiça para questionar a licitação. Não é algo fora do comum. E agora a gente tem que ver quanto tempo a justiça vai demorar, se a liminar vai continuar valendo, quanto tempo vai demorar para julgar o mérito da questão, porque isso vai afetar com certeza o prazo de entrega. Você tem dúvida disso? Eu não tenho. Se a decisão não sair rápido, pode ter certeza que vai ser a justificativa dada pela empresa se a obra atrasar, sem dúvida nenhuma, não tenho dúvidas sobre isso. São pontos que foram colocados aí pelo sindicato dos trabalhadores da CPTM, que tem que ser verificados. Se você tem uma ação pedindo para que sejam verificados esses pontos e questionando esses pontos, eles têm que ser verificados, o Estado tem que responder na justiça, porque se tiver alguma irregularidade, ela tem que ser revista, isso é algo natural, mas o que não tira o que a gente sempre coloca aqui, tamanha burocracia de qualquer obra pública no Brasil, tamanha burocracia para que qualquer obra que envolva o poder público saia do papel. E nesse caso, é até uma parceria público-privada, dinheiro do governo estadual, dinheiro do governo federal através do BNDES e o restante da empresa. Mas mesmo assim você tem uma série de questões. Até porque o ponto central dessa discussão, dessa licitação, não é nem a obra,
é o que vai acontecer no futuro, né, Heitor? Porque no futuro, com o fim da construção do trem Intercidades, o que vai acontecer é a privatização da linha 7 Rubi. Então, a discussão é essa, que realmente os trabalhadores estão travando ali com o governo. O governo disse que já deu as respostas, né, Heitor? Pelo que você leu aí, né? Sim. Vamos verificar agora o tempo que a justiça vai levar. E eu já fui aqui, já deixei isso aqui muito claro. Nesse caso, a obra nem começou, então acho que essa discussão tem que ser travada agora e esclarecida agora, para que a obra não comece. Aí a obra começa. A gente já viu esse filme. Começa. Aí a ação vai que é procedente ou não procedente. Aí a obra volta. O governo faz adequações. Então é melhor que a discussão seja realizada agora, que decisões sejam tomadas agora, e a gente cobra a celeridade dessa obra e para. Começa, para. E começa de novo e para. E aí a gente já viu que o trem Intercidades, esse mito campineiro, não sairia do papel. Mas vamos torcer para que tudo seja esclarecido, que os pontos sejam esclarecidos. Se tiver alguma irregularidade, que sejam corrigidos pelo governo estadual que coordena a licitação, esse processo. Se não tiver, que a decisão seja favorável e que tudo corra da forma mais rápida possível. Mas se isso não acontecer agora, a justiça mandar parar obras em andamento. Acho que a prioridade é o término das obras e depois teve irregularidade, desvio, alguma coisa desse tipo, que seja cobrado da... Luiz Rodrigues Casoretti, da 9ª Vara da Fazenda Pública, o de segurança pede o objeto. Ela determinou a suspensão da assinatura do contrato até que as informações sejam prestadas e o mérito possa ser analisado. É a melhor situação, que tudo seja esclarecido antes da assinatura, antes do início da obra, e que isso não atrase a previsão para o início da operação em 2031. Se o governo já tem essas respostas, acho que também é interesse da Justiça não deixar isso parado numa gaveta, não deixar isso acumulando com outros processos, porque ninguém ganha com isso, nem mesmo o sindicato. O que o sindicato quer é a garantia de que os funcionários que hoje prestam serviço na linha 7 Rubi pode cair para uma situação política. O que eu acho que, sinceramente, não vai acontecer, porque todo mundo é meio pai desse trem Intercidades. O governo federal, que é um governo da esquerda, o governo do estado, que é um governo de direita. Então, não tem muito investimento do governo estadual. Eu acho que o que é importante nesse caso todo é o esclarecimento, né? Que a justiça haja rápido, né? Eu não sei se aí é uma questão que a gente tem que colocar. Pauta do sindicato muitas vezes não está ligada à pauta do governo, seja ele de esquerda, direita, seja ele do que quiser que esteja governando, seja federal, estadual, municipal, isso tem que ficar muito claro. É claro que os sindicatos estão ligados muito mais a partidos de esquerda, tá lá do outro lado fazendo oposição é outra completamente diferente. E o sindicato não governa, o sindicato está lá para fazer a defesa dos trabalhadores. E no caso dos sindicatos dos ferroviários ou dos metroviários aqui em São Paulo, são sindicatos extremamente ativos. Pode você gostar de sindicato ou não, você gostar ou não, isso independentemente disso. Estou dizendo que eles são ativos, isso é muito claro. E tem uma mobilização de trabalhadores grande em torno deles. Então a gente tem que ver como é que vai se dar isso. Na ação, eu estava lendo a ação basicamente é questionado questões técnicas. Então a justiça precisa dar o governo do estado dá as respostas técnicas. Eu prefiro que seja... E num momento em que a gente tanto fala de ideologia interferindo em decisões que às vezes deveriam ser apenas técnicas, de nome de praça e não num projeto de dar um título de cidadão a alguém, porque esses normalmente passam também assim, sem que os vereadores tenham muita atenção com esses títulos. Mas estou falando da criação da Loteria de Campinas. Ontem foi aprovada a proposta do prefeito Dário Saad, depois de um projeto apresentado pelo vereador Jair da Farmácia do Solidariedade, para a criação da Loteria Municipal de Campinas, a Locamp. Aprovação que contou com votos de vereadores da situação e da oposição. Todos aprovando, inclusive com alguns discursos de vereadores da esquerda entendendo que esse é um projeto interessante. E dando os méritos ao colega de bancada, ao colega de Câmara, Jair da Farmácia do Solidariedade. Então,
Teve um fair play ontem que talvez há muito tempo a gente não via na Câmara Municipal. O vereador retirou a proposição, tirou a proposta para dar lugar a esse projeto de lei da Prefeitura por questões técnicas, porque ali já tinha passado por outras secretarias, por outros departamentos, para afinar esse texto que agora caberá à Secretaria Municipal de Finanças e poderá fazer isso de maneira direta ou indireta, por meio de uma concessão, de uma permissão ou autorização. Caberá aos operadores da Loteria de Campinas, a Locamp, definir os valores das apostas, bilhetes numerados e cartelas raspáveis, a famosa raspadinha, e outros produtos lotéricos que vão ser explorados, assim como as premiações. É uma votação em primeiro turno, terá ainda um segundo turno, mas a unanimidade ontem mostrou que não terá dificuldade para passar. Sendo esse um projeto enviado pelo Executivo, também não vai ser vetado pelo prefeito Dário Saad. Faltam ainda alguns detalhes técnicos que vão ser acertados, faltam ainda essas definições, mas já podemos dizer que é questão de tempo para Campinas ter a sua loteria, a Loteria Municipal de Campinas. Vem aí, Thiago Prudente. Vamos aguardar agora para saber como é que vai funcionar, né, Heitor? No mínimo curioso, né, para saber como é que vai ser essa loteria municipal, mas sem dúvida nenhuma aí uma opção para quem gosta de apostar, uma opção também para o governo arrecadar e conseguir aí mais recursos para algumas secretarias, e eu acho que é algo interessante, porque não afeta toda a população. Quem quiser apostar, vai lá, aposta, a loteria vai se custear, né, com o valor das apostas, e o que sobrar, aquilo que der de lucro, vai para essas secretarias. Vamos ver como é que vai se dar isso, como é que vai ser isso. A gente tem que esperar a aprovação em segunda discussão na Câmara para entender como é que vai se dar esse processo na cidade de Campinas. Mas estou curioso para saber como é que a Locamp vai funcionar. E a reação na Câmara demonstra que o projeto tem amplo apoio, vai ser aprovado em segunda discussão, porque, querendo ou não, Heitor, parando para avaliar depois, é um projeto que não provoca ônus nenhum para a cidade, em termos de custo, porque ela vai se autopagar, né, com as apostas, e ao mesmo tempo cria uma nova fonte de recursos para as secretarias que muitas vezes têm um orçamento pequeno em relação a outras secretarias da Prefeitura de Campinas, por exemplo, aqui que a gente pega o orçamento todos os anos. Então acho uma boa opção, parando para avaliar agora, desde ontem estava pensando nisso, avaliando se seria positivo ou não, mas acho que tenho minha opinião formada, acho que é positivo sim a criação de uma loteria municipal, porque, como eu disse, não cria ônus, não é um gasto a mais, porque ela vai se autocustear, né, com o valor das apostas, e ao mesmo tempo o lucro que a loteria der será encaminhado para essas secretarias. Não sei, o que você acha? Acha positivo, Heitor? Acho sim, porque a arrecadação líquida da comercialização dos produtos, dos bilhetes, das raspadinhas e do que mais foi criado pela Loteria de Campinas terá como destino 3 secretarias. A primeira delas, Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos. A segunda, Esportes e Lazer. E a terceira, a Secretaria de Cultura e Turismo. Uma forma de você criar uma arrecadação sem um novo imposto, sem quebrar um pouco mais o orçamento de quem já paga tanto imposto nesse país, e seguindo o modelo do que a Caixa Econômica Federal faz com as loterias no nível nacional. Em abril desse ano, inclusive, a Caixa divulgou que investiu 39,2% de tudo que foi arrecadado na parte social em 2023. A arrecadação total da Caixa com os bilhetes vendidos, com as loterias, em 2023 foi de 23,4 bilhões de reais. O valor aplicado foi de 9 bilhões e 200 milhões em repasses nas áreas de Seguridade Social, Educação, Segurança, Cultura e Esporte. Essa quantia das apostas da Caixa Econômica Federal, inclusive, foi considerada um recorde pelo número de gente que apostou e pelo dinheiro que foi colocado nas áreas de assistência social. Destinando bem essa verba e deixando tudo transparente de como são realizados os sorteios, mostrando para o público o local onde é possível acompanhar o sorteio em tempo real, entregando o prêmio dentro do prazo. Essa loteria tem tudo para dar certo, porque você tem a chance maior, teoricamente, porque você está concorrendo com menos gente, você tem
um número menor de apostadores, mas você tem um dinheiro que Campinas hoje não conta. Então, se esse dinheiro for bem investido, você consegue reaplicar aquela verba que estava já prevista para essas pastas em outros projetos e ampliar a possibilidade, principalmente nas áreas mais sensíveis aqui da cidade. Eu acho que esporte e cultura são duas áreas que Campinas não olha com o carinho que deveria ter. Quando tem um time como o Renata chegando na final da Superliga de Vôlei, passa a impressão de que o esporte de Campinas está muito forte, está pujante. O esporte de Campinas já foi mais relevante no cenário nacional. E o mesmo vale para a cultura. Raramente você tem eventos, final de semana até vai ter um evento cultural em Campinas, mas são raros, considerando até cidades de menor porte do interior de São Paulo. Compare o que tem de evento cultural em Campinas com o que tem em Ribeirão Preto, por exemplo. Então, se você tem a chance de uma verba a mais ampliar esses recursos, acho importante sim essa opção. O nosso ouvinte participa aqui conosco no nosso canal de transmissão do YouTube, o José Nivaldo do Nascimento. Tadinho, ele faz o que os outros mandam. Eu conheço como pau mandado. Tadinho, que peninha ajudar, ninguém quer mais. Se achar tá feio. Não tô entendendo sobre qual é o assunto exatamente que o José Nivaldo tá comentando com a gente. Se puder esclarecer aqui também pra gente ter a sua participação, a sua opinião pelo nosso canal do YouTube. E o ouvinte participa também com a gente no nosso WhatsApp, o 19 97102 1493. Tem mensagem de áudio chegando e a gente compartilha sobre esse assunto. Bom dia a todos, DJ Alê, Heitor Freire, Thiago Prudente. Opa. Após o Thiago ter feito a pergunta, eu resolvi responder. O que o ouvinte pensa? Sobre a minha opinião. Eu acho que sim, Thiago Prudente. É uma coisa totalmente política que o sindicato está fazendo. Porém, é um tiro no pé, é só para atrasar, para criar confusão. Sabe, eu tô querendo me referir ao seguinte: por que vai acontecer a obra? Porque ela está no PAC. Quem liberou? Presidente da República. Liberou verba do PAC para construir o trem entre cidades. Beleza, foi uma negociação entre governador e presidente que colocou no PAC, enfim, esse imbróglio todo. No final das contas, é só para realmente procrastinar, atrasar o início da obra. Não que eu concorde com essa obra no modal que está sendo feito. Por mim, esticaria a linha da CBTM até Campinas e acabou o problema, faria com trem normal, com uma passagem mais barata. Essa seria a minha opinião. Não é que eu sou contra o trem, eu sou contra o modal que está sendo feito. Ontem eu levei minha filha na UPA do Carlos Lourenço, né? Após o meu trabalho, cheguei lá umas 10h30 da noite, saí hoje 6 da manhã, estava lotado, né? Muita gente. Eles aproveitaram durante a noite para lavar toda a frente da UPA. Os funcionários da limpeza estavam em ordem, 3 pessoas. Só que lá dentro era 2 enfermeiros e 2 médicos. Um pediatra, um clínico geral. E não tinha tanto espaço físico, mas dava para melhorar um pouquinho, sim. Agilizar um pouquinho o atendimento, principalmente daquelas pessoas que vão lá e precisam apenas de uma dipirona, que não foi o caso da minha filha. Mas é o nosso país, o pessoal preocupado com trem, a gente preocupado com saúde. Grande abraço a todos, DJ Alê. Grande abraço, DJ Alê. Ele falou sobre essa possibilidade de apenas estender a linha 7 Rubi. A viagem seria muito longa, muito demorada. Hoje ela segue até a Estação da Luz, depois ela já faz uma baldeação, vai até o ABC Paulista, mas de Jundiaí até a Estação da Luz, ela tem muitas paradas. 1h20, hein? 1h20. Você tá sendo bem otimista, num dia com muita sorte, né? Uma viagem ali... no trajeto num domingo. Num domingo, com pouca lotação, com um trem na velocidade dele normal, porque a velocidade reduzida é quase regra na linha 7 Rubi. E ali você tem paradas em Franco da Rocha, em Caieiras, Perus, Vila Aurora, Jaraguá, Vila Clarice. 20 estações, né? É muito chão. Então de Jundiaí, no horário de pico, vamos colocar ali, de Jundiaí até a Estação da Luz, 2 horinhas. Aí você puxa essa linha para trás, vindo para Louveira, Valinhos, Vinhedo, Louveira, Vinhedo, Valinhos, Campinas.
Você bota aí mais 1h30 de viagem, na velocidade que o trem hoje opera da linha 7 Rubi, de Campinas a São Paulo, brincando aí umas 3 horas de viagem. Não seria atrativo mesmo com o preço, não tem compromisso que aguente esperar 3 horas, não tem corpo que aguente 3 horas de ida, 3 horas de volta todos os dias. Então acho que para você ter essa linha de Jundiaí sendo apenas uma parada, ela pode ser interessante, porque aí você não atrasa tanto a viagem de Campinas até São Paulo. E é uma parada que vai também dar opção para quem é de Jundiaí pegar esse trem direto para a capital paulista sem fazer o problema é o preço, toda né? essa parada. Aí o preço seria quase metade, ali, cerca de metade do valor do trecho completo entre Campinas e São Paulo. E aí a pessoa pega o trem parador, vai até Jundiaí, paga o valor da CPTM, desce lá e pega o outro que paga metade do valor. Porque ninguém tá pensando nessas possibilidades. Parece que quem fez a licitação não pensou nessas coisas. O trem, se o trem for muito caro, esse valor 60 e tantos reais, Heitor, pensa comigo, você vai de Jundiaí a São Paulo por R$5. R$5. Aí por que de Campinas a São Paulo você vai pagar 64? Se você conseguir de Campinas a Jundiaí pagar pouco e de Jundiaí a São Paulo R$5... Exatamente. Você entendeu que falta... Isso aí tá com a cara que vai dar problema lá na frente. Mas, né? Aquela velha história, quem avisa amigo é, né? Mas que tá com uma cara que vai dar um problema. Espero que não seja o novo VLT Campineiro, lembra? Que não tinha passageiro? Que fechou porque não tinha passageiro? Espero que não aconteça isso. Agora 10h32. Do nosso ouvinte participando conosco, o Adriano Vermelho escreve sobre esse abençoado modal sob trilhos até a capital, afirmo. Os grandes conglomerados profissionais na arte da licitação não mudam. O modus operandi é o mesmo, acredita o Adriano Vermelho. Mexem seus pauzinhos e bingo, descobrem dificuldades para entregarem, às vezes caro demais, facilidades. São valores exorbitantes, todos querem essa caça farta e fácil. Desejando bom dia pra gente, o Adriano Vermelho aqui dentro da nossa programação. Também conosco, diga. Não, só para falar, o Diele falou da questão da saúde, o negócio tá feio mesmo, porque eu fui no hospital particular, na semana passada, quando estava passando, não estava muito bem, e eu fiquei 10 horas para ser atendido no hospital particular, e nem com dengue eu tava, né? 99% das pessoas estavam com dengue no hospital. Eu acho que eu era o único com uma pulseirinha diferente, mas no hospital particular foram 10 horas para ser atendido, 10 horas. Então, para a gente ver como a rede está sobrecarregada, não só a rede pública, mas a rede particular, né? Que chama muito a atenção. Se bem que hoje tem muito convênio por aí que, olha, o SUS está dando de 10-0 no atendimento dos convênios. O nosso ouvinte participando também aqui conosco, Wagner Marcondes, bom dia, como sempre digo, o Estado é contra tudo até que ele possa levar a parte dele. Ele está se referindo à loteria de Campinas. Meu Deus, essa cidade com tantas prioridades urgentes e os vereadores se preocupando com isso, que tal criarem alguma coisa para acabar com aquela horda de moradores de rua nas ruas do centro? Ou será que isso por si só não é urgente? Enfim, é o preço de quem vota mal só pensando no seu quintal. E isso o povo de Campinas faz como ninguém. Ah, Campinas, você já foi melhor, é a opinião do Wagner Marcondes. Eu entendo que pelo menos eles estão agora discutindo questões de Campinas, né, Wagner? Porque geralmente discutem Venezuela, Elon Musk, discutem projetos que estão na Câmara que não tem nada a ver com a cidade em si. O Edvalmir Massa está dizendo aqui, Heitor do céu, a sua análise feita sobre a loteria, dizer que a probabilidade de ganhar aumenta. Meu jovem, na faculdade de jornalismo não deve ter contabilidade. Todos os jogos não têm probabilidade segura para o apostador. Só para vocês terem uma ideia, o jogo do bicho, que é um jogo bobo e só tem 25 bichos na roda, se você jogar nos 25 bichos, R$5 em cada um deles, você acertará um e perderá dinheiro. Quando você tem uma loteria, Edvalmir, em que o prêmio acumulado ele cai para o segundo, digamos que a quadra da quina, por exemplo, se você não tem 5 acertadores, o prêmio vai para quem acertar 4. Aumenta sim a possibilidade de você ganhar e do rateio ser maior. Porque é matemática básica. Se você tem menos gente jogando, você tem uma divisão de prêmio maior. É disso que eu estou falando. A chance de você ter uma grana maior no bolso é
considerável. Edivalmir Massa, o nosso hater favorito de todas as manhãs. A gente não tem contabilidade, mas a gente tem estatística, né, na faculdade de jornalismo. Tem. Isso é matemática básica. Se você tem um universo maior de apostadores e a sua chance diminui, concorda comigo, Heitor? Se você tem um universo menor de apostadores, a sua chance aumenta. Se você tem um bilhete com 30 números e você tem que acertar 5, a probabilidade ela não muda de acordo com o número de apostadores. Mas o rateio do prêmio, sim, vai mudar de acordo com o número de apostadores. Se você tem 1 milhão de pessoas acertando para dividir R$1 milhão, é diferente de você ter 10 pessoas para dividir R$1 milhão. Ok? É isso aí, a gente tem que ver, a gente nem sabe se a loteria de Campinas vai ter 30 números, né? Tem isso também, né? Tem que esperar para ver como vai ser o modelo. Na raspadinha é mais difícil. Na raspadinha depende, porque você nunca sabe o número de raspadinhas que estão disponíveis, né? Você já parou para pensar nisso? Não, mas tem que ter, no bilhete tem que ter um número ali de na última que eu comprei, não tinha o número não veio o número não, tava então fora das normas. É obrigatório ter o número? Nas linhazinhas pequenas ali, acredito que tenha que ter. Eu não enxergo, né? Um total de tantas raspadinhas e essa é a raspadinha tal de um lote de tantas que estão aí rodando pela cidade. E aí tem o número de raspadinhas premiadas. Não, premiada não, né? Você tá pedindo demais. Ué, mas aí é difícil saber se não tiver nenhuma premiada, mas daí tem auditoria, né? Que é feita, né? A empresa de auditoria acompanha, né? Exato. Por isso que tem que ser transparente, por isso que tem que ter essa credibilidade também. Mostrar como a Caixa faz o sorteio ao vivo, colocar em um local público e ter essa transparência, porque acho que tem tudo para pegar, sim. Acho que tem tudo para pegar e não vai ter nenhuma rejeição, já ficou claro. Na Câmara passou por unanimidade, o projeto é da Prefeitura, é questão de tempo, portanto, para Campinas também ter a sua loteria. 10h37, vamos para o nosso intervalo. Na volta, a gente traz mais informações, o giro da nossa reportagem, atualização sobre o ataque a um carro forte na cidade de Hortolândia. Polícia já sabe que carro foi aquele usado, hein? Carro furtado em Campinas que virou dublê. E o trabalho continua para investigar quem são esses bandidos. Não, chega, pelo amor de Deus. O intervalo é rapidinho, na volta tem mais informação para você. Manhã Bandeirantes. São Luís Campinas, o maior e mais completo hospital da rede DOR na região, agora com novos convênios. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e região. Acesse recap.org.br. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. A rede Mário Gatti de urgência, emergência e hospitalar iniciou a ampliação do número de profissionais de saúde nos pronto-socorros e unidades de pronto atendimento de Campinas para o enfrentamento da epidemia da dengue e o aumento das síndromes respiratórias. Serão mais 25 postos de trabalho nas unidades, sendo 5 médicos, 5 enfermeiros e 5 técnicos de enfermagem. A expectativa é que essa ampliação possa agilizar o atendimento à população que vem procurando as unidades e ainda minimizar a sobrecarga do Sistema Municipal de Urgência e Emergência. A ampliação do número de profissionais ocorre por meio de aditivos aos contratos que a rede mantém com as entidades, para alocação de profissionais de saúde e para as áreas de ensino e de assistência médica nas unidades. O investimento de quase R$724 mil pelo período de um mês será coberto pelos recursos repassados pelo Ministério da Saúde para o combate à dengue. O acompanhamento diário da evolução da epidemia definirá a necessidade de manter ou prorrogar a medida. Os profissionais serão distribuídos nos pronto-socorros dos hospitais Mário Gatti, Mário Gatinho e Ouro Verde e também nas UPAs Carlos Lourenço, Padre Anchieta, Campo Grande e São José para preencher as vagas onde há espaço físico. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes.
Você sabe como avaliar a qualidade de um hospital? A Redditor criou o maior programa de qualidade técnica de hospitais do Brasil. E o Hospital São Luís Campinas faz parte dessa iniciativa. Todos os 73 hospitais da Redditor passam por avaliações externas de padrão internacional. Em Campinas, a qualidade Redditor você só encontra no Hospital São Luís. Saiba mais em reddor.com.br. A Rádio Bandeirantes Campinas é multiplataforma e você pode ouvi-la em qualquer lugar. No FM 85,7, nos aplicativos para celular, na Alexa. Alexa, ouvir Rádio Bandeirantes Campinas. Bem-vindo à Rádio Bandeirantes Campinas. Iniciando a rádio. radiobandeirantescampinas.com.br. Notícia, esporte, opinião com credibilidade. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Manhã Bandeirantes. 10h41, de volta com Manhã Bandeirantes, acionando a nossa reportagem. Vamos a Brasília. Nesse momento a gente tem um chamado da repórter Gabriela Veras para falar sobre a sessão do Congresso Nacional sobre os vetos presidenciais. Ontem nós dizíamos que seria uma quarta-feira longa, com sessão começando às 7, com promessa de muita discussão. Foi nada. Adiada a sessão por 2 semanas. Uma pequena vitória do governo federal nessa quase queda de braço com o Congresso por conta das análises dos vetos do presidente Lula, que a chance de derrota ontem seria enorme para o governo Lula. Então, adiada a votação, o governo ganha tempo para tentar virar alguns votos, mudar a convicção de alguns deputados. Gabriela Veras, conta pra gente um pouco mais dos bastidores de algo que falamos tanto ontem que seria um dia quente, mas foi só um dia morno. Bom dia para você, Gabriela. Bom dia para você, bom dia para todos que estão por aqui na nossa companhia. É exatamente como você bem disse, ontem a gente falava sobre essa expectativa para a sessão que ia analisar os vetos presidenciais e também corrida contra o tempo que o governo federal, os ministros, os líderes partidários ligados ao governo federal faziam nos bastidores exatamente para tentar o que de fato o governo conseguiu ontem, adiar a sessão enquanto as negociações nos bastidores continuam acontecendo. E isso foi dado aí, portanto, como uma vitória do governo federal, o adiamento dessa sessão que ia analisar, portanto, os vetos presidenciais. Era uma sessão que aconteceria ontem à noite, mas agora ficou marcada para os dias que vai acontecer, né, entre os dias 7 e 9 de maio. Vale lembrar que ontem foi um dia muito importante para que o adiamento acontecesse. O Palácio do Planalto, os ministros ligados ao presidente Lula passaram o dia inteiro ali debruçados nessa negociação e de fato conseguiram. Exatamente porque se a sessão de fato acontecesse ontem, a derrota era tida como uma certeza pelo governo federal. Isso porque o Congresso Nacional já tem um entendimento quase que unânime com relação ao projeto que acaba com as saídas temporárias dos presos do regime semiaberto e também com relação à divisão das emendas, à distribuição das emendas de bancadas. Eram 2 dos principais pontos que seriam analisados, dos vetos presidenciais que seriam analisados. Mas são mais de 30, na realidade, que passam ali pelo crivo do Congresso Nacional, pela análise do Congresso Nacional. Então, agora o governo federal terá aí mais pelo menos 10, 15 dias para tentar essa negociação com o Congresso e tentar reverter essa definição, essa possível derrubada dos vetos presidenciais. Como eu disse, o dia ontem foi importante para que tudo isso acontecesse e a gente viu essa mobilização do próprio governo federal para que esse adiamento, de fato, acontecesse e a sessão não fosse pautada. Agora volto com você. Muito obrigado, Gabriela Veras. Mobilização que contou também com a presença do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, entregando o texto da reforma tributária, e nos bastidores com o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin. Quem conta um pouco mais pra gente desses bastidores de Brasília é o repórter Túlio Amâncio.
Hoje, a oposição tem maioria para derrubar 2 vetos do presidente Lula, o que cortou 5,5 bilhões de reais das emendas de comissão e o que liberou as saidinhas de presos para visitar parentes. Era uma necessidade do Planalto jogar essa sessão de análise de vetos para frente, principalmente depois do revés que sofreu no Congresso. Os senadores não toparam dar celeridade à proposta que cria o novo DPVAT e que renderia aos cofres públicos mais de 15 bilhões de reais só no primeiro semestre. O projeto saiu da pauta da Comissão de Constituição e Justiça do Senado e deve ficar para a semana que vem. Esse dinheiro cobriria com sobras o pagamento das emendas de comissão, se o veto realmente for derrubado. O vice-presidente Geraldo Alckmin tem ajudado nas negociações com setores mais conservadores da Câmara. O ministro da Fazenda foi pessoalmente ao Congresso entregar a proposta de regulamentação da reforma tributária, que é outra prioridade para tentar aumentar a arrecadação. O principal texto trata da tributação do consumo. O presidente da casa também defende a regulamentação, para que a reforma passe a surtir efeitos o quanto antes. Nós não podemos nos vangloriar da aprovação de uma reforma tributária sem uma regulamentação. O vácuo legislativo ele é muito perigoso, porque os anos vão contando, os prazos vão correndo, e daqui a pouco nós vamos ter a efetividade de uma reforma constitucional sem nenhuma previsão de cumprimento. São cerca de 300 páginas que tratam das normas comuns à Contribuição Federal sobre Bens e Serviços, o CBS, Imposto sobre Bens e Serviços dos Estados e Municípios, o IBS, e do Imposto Seletivo, também chamado de Imposto do Pecado, pois visa desestimular o consumo de produtos nocivos à saúde e ao meio ambiente. 3 textos vão regulamentar a emenda constitucional que altera o sistema tributário, aprovada e promulgada no fim do ano passado. O último relatório do Banco Mundial sobre sistemas tributários colocou o nosso país, infelizmente, entre os 10 piores sistemas tributários em vigor. Todo esse esforço que foi feito ao longo do ano passado e no começo desse ano, já em fase de regulamentação, visa justamente colocar o nosso país entre os 10 melhores sistemas tributários. A tendência é que a relatoria da regulamentação da reforma tributária no Senado siga com o senador Eduardo Braga, relator do projeto em 2023. Na Câmara, Lira não garantiu Aguinaldo Ribeiro na função. A quarta-feira não foi aquela que se imaginava com a sessão dos vetos. Mas não dá pra dizer, eu comecei dizendo que foi morna, mas vendo agora não foi morna não. Foi uma quarta-feira quente, de muita negociação. Essas foram as pautas do que a gente viu em público, com os ministros que colocaram para toda a população o que foi discutido. Fora o que já foi definido dentro dos gabinetes para que esses projetos, pelo menos, não fossem colocados agora em votação, Thiago. A bronca do Lula funcionou, Heitor? O Haddad não estava lendo o livro ontem, não. Ele estava negociando com deputados. Mas é claro que eu já fiz esse comentário sobre essa bronca aqui, entre aspas, mas eu fiquei pensando, né? Como é que o governo vai usar para mudar a convicção dos deputados? Você ficou pensando nisso? Como é que vai ser feita essa mudança da convicção dos deputados, Heitor Freire? Será que é com PowerPoint mostrando a importância de cada veto? Sei. Ou com PowerPoint mostrando quanto de dinheiro de emenda parlamentar vai para o deputado, né? Se ele manter o veto, né? Acho que o PowerPoint tem mais essa informação do que essa outra aí que você está pensando. Bom, mas pode falar. Não, porque a gente sabe que a negociação política no Brasil ela vai muito mais do interesse de executivo ou legislativo do que de convicção política partidária. Exatamente. Então, a convicção que vai ser tratada nessas 2 semanas é basicamente isso. A gente tem que ser sincero aqui. Emenda parlamentar que é dinheiro que é enviado para o reduto dos deputados. Reduto, por exemplo, um deputado aqui da região de Campinas que tem algum projeto que ele quer tirar do papel e aí o governo federal libera o dinheiro para que venha para um projeto aqui. Basicamente, emenda parlamentar é isso. Ou para algum setor que ele prometeu, alguma associação, basicamente nesse sentido. Então vamos lá. Primeiro,
a questão do veto das saidinhas. O governo tenta ganhar tempo, porque ontem saiu até uma nota da CNBB, que é a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, pedindo para que o Congresso mantenha o veto do presidente Lula, dizendo que a lei já cria, da forma que foi sancionada, já impede que pessoas que tenham cometido crimes hediondos saiam da prisão, mas ao mesmo tempo garante que aquelas que cometeram delitos leves, não tão graves, possam ter acesso à saidinha, lembrando que a saidinha já valia antes e continua valendo apenas para quem está no regime semiaberto. E agora foi para menos presos ainda, porque os crimes hediondos agora também não têm direito à saidinha. Então, o que o governo espera é que, com o apoio da CNBB e também de evangélicos, porque existem muitas igrejas que fazem trabalhos em presídios, que esse apoio seja dado e que eles consigam ali votos suficientes para manter o veto. Pelo menos a CNBB já conseguiu esse apoio, o que se tem agora é um trabalho com as bases evangélicas também para conseguir o apoio para vetar, para que o veto não seja derrubado. Mas o ponto central da questão do veto são as famosas emendas de comissão, que cresceram muito depois do fim do orçamento secreto. O Congresso começou a fazer as emendas de comissão. E o governo vetou mais de 5 bilhões de emendas de comissão, que são emendas que são definidas por comissões do Congresso. Na verdade, está na mão dos líderes do Congresso, quem é que tem poder. Então a comissão vai lá, a Comissão de Saúde, define que vai mandar verba para tal lugar. E aí os deputados mais influentes conseguem fazer essas definições. E o governo vetou parte dessas verbas, e agora a negociação que o governo apresenta é que liberaria metade dessas verbas e o restante ficaria vetado, não seria utilizado. Então essa negociação que está acontecendo agora. Essa é a questão dos vetos, é isso que vai ser debatido nessas 2 semanas. Sem dúvida nenhuma, é uma vitória do governo. Por quê? Porque dá tempo para o governo conquistar votos, se é que me entendem. Amolecer corações. Exatamente, mexer na mente, você tá entendendo? Basicamente isso. É uma pouca vergonha, mas é isso que vai acontecer. Vamos ser claro aqui, o que vai acontecer, que é a liberação de emenda para que consiga os votos. Tirando isso, a gente tem aí a questão da reforma tributária. O governo aponta que o IVA deve ficar entre 25,3% a 27,5%. Não se sabe exatamente quanto vai ficar, vai depender da regulação no Congresso Nacional. Que uma regulação importante, a gente tem que acompanhar de perto, porque olha, Heitor, o que vai ter de lobby de vários setores para conseguir benefícios nessa regulamentação, pode esperar, porque aí no Brasil é aquela história, né? Eu falo um negócio, mas na hora que me favorece, meu amigo, eu derrubo qualquer convicção para favorecer o que eu acredito, o setor que eu estou. Então, acho que esse é um ponto importante. A gente tem que acompanhar de perto, porque é aquela questão. Quanto menos benefícios para muitos setores, menor o IVA. Quanto mais benefícios para mais setores, maior será o IVA. Vamos acompanhar para ver, porque tem que acompanhar de perto essa questão. E eu vi, né, que com a reforma o preço de refrigerante vai subir, né? Quem sabe o incentivo para eu tomar menos refrigerante, hein? Um suco vai bem, né? O Palmeiras ontem pegou um Del Valle e espremeu total, por exemplo. Não, mas suco de caixinha vai subir também. Vai subir. Tudo que é... Só não entrou bolacha, se eu não me engano, mas ultraprocessados vão subir os preços. O que é natural, em muitos países do mundo isso já aconteceu, que tem reformas semelhantes, ultraprocessados. Mas quem sabe, incentivo, né? Aí a gente estava falando sobre isso na redação ontem, aí uma pessoa que fuma virou. Bem que o cigarro podia ser incomprável, né? Porque pelo menos eu parava de fumar. Aí eu fiquei pensando nessa questão, né? Mas o cigarro é bem caro, né? Tá cada vez mais caro, inclusive, dizem os fumantes. 10h54. Tiago Prudente, vamos trazer informações sobre a eleição, porque tem novidade a respeito da campanha pela internet. O Google não permitirá anúncios de políticos nas eleições municipais desse ano de 2024. O repórter Alex Guzmão, agora ainda em Brasília, falamos agora há pouco com a Gabriela Veras, trouxemos a reportagem do Túlio Amâncio e o Alex Guzmão vai explicar pra gente o que é que isso muda no anúncio dos políticos na tentativa de buscar os votos
e usando a internet como plataforma eleitoral. Alex. O Google alegou que as regras definidas pelo Tribunal Superior Eleitoral, que envolvem propaganda eleitoral na internet, ficaram muito abrangentes e de difícil execução. Para evitar erros e multas, a empresa decidiu não mais oferecer a ferramenta paga que permite o impulsionamento de publicações, o que pode ser feito em serviços de busca e também no YouTube. Pelas normas do TSE, as plataformas devem, por exemplo, oferecer um serviço que permita o acompanhamento em tempo real de dados como conteúdo, valor pago, anunciante e público-alvo. O tribunal determina também a disponibilização de uma ferramenta específica de pesquisa relacionada aos anúncios eleitorais. O Google informou que vai manter uma espécie de arquivo com todas as propagandas políticas feitas até hoje, mas não haverá mais atualização desse conteúdo. Agora à noite, durante uma premiação de jornalismo do Judiciário aqui em Brasília, o presidente do Supremo criticou a divulgação de discurso de ódio e mentiras em redes sociais. Luiz Roberto Barroso ressaltou que é preciso que os ambientes digitais sigam regras de controle, o que não pode ser classificado como censura. Nós estamos todos, em todo o mundo, e não é só no Brasil, tentando traçar a linha divisória entre o que verdadeiramente é a liberdade de expressão a ser protegida e o que se esconde por trás do biombo da liberdade de expressão para a difusão do ódio, para o ataque às democracias, para o endeusamento do extremismo que é destrutivo da vida civilizada. Tiago Prudente, se tem limitações na propaganda em rádio, em TV, nos santinhos que são impressos, por que não ter limitação também na propaganda na internet? O Google já dá um sinal de que tem briga que ele não vai querer comprar, não. O Google não é do Elon Musk, Tiago. É, porque a regra eleitoral é muito rígida, né, Heitor? Por exemplo, para o ouvinte entender, a gente aqui está num veículo de radiodifusão, certo? Sim. A gente tem regras rígidas, né, Heitor? Quando entra, só para vocês terem uma ideia, vou contar bastidores aqui para vocês. Um pouco antes da eleição começar, quem que aparece para conversar com a gente, Heitor? O jurídico da empresa, Opa, não é? Fica na cola. Doutor Eric já tá igual carrapato em cima da gente. Fala, ó, quando começar o período eleitoral, porque no pré-eleitoral a gente tem uma liberdade maior. Quando começa o período eleitoral, meu amigo, é marcação cerrada. Porque tem regras que os veículos de comunicação, de radiodifusão, têm que seguir. Regras que valem para publicidade, para propaganda, na hora que você dá espaço para os candidatos em entrevistas. Regras que também são aplicadas em outros setores. Aí o Google deve ter olhado as regras, Heitor. O que o Google fez? Falou, epa, isso aqui é complicado. E vem multa mesmo. O TSE, o Tribunal Regional Eleitoral, os juízes eleitorais, eles aplicam multas pesadas quando são descumpridas questões eleitorais. E não demora não, né, Heitor? São decisões bem rápidas, né, Heitor? Porque tem que ser antes do pleito acabar. Não adianta decidir depois que a urna for aberta. Né? Exatamente. São decisões rápidas. E o Google optou por não veicular propaganda. Ponto, simples, falou, olha, eu não vou me envolver nessa confusão, não quero correr o risco, porque você precisa criar todo um setor para analisar, para ficar cuidando, dando espaço, isonomia, que é isso que é importante. Então, acho que é uma decisão de uma empresa privada que tem uma plataforma que basicamente disse, olha, eu não vou querer entrar nesse meio e não vou permitir a propaganda veiculação. Lembrando que a propaganda obrigatória é apenas no rádio e na televisão. Na internet, não, é uma opção do candidato. Então, acho que é uma decisão de uma empresa privada que verificou, o que demonstra que as nossas leis eleitorais são rígidas. Aí você vai me perguntar, mas no jornal impresso, o jornal impresso é outra coisa, é uma empresa privada que não é uma concessão pública. O jornal impresso tem liberdade porque não é uma concessão pública. Então, a gente tem essas regras que são ampliadas, mas acho importante criar regramento. O regramento que a radiodifusão tem que na eleição também tenham para as outras áreas, para que se crie isonomia, né, Heitor? Porque imagina só, um candidato que tem muito dinheiro e já usa a internet, a pessoa se abrir o Google, tá lá,
a foto do candidato e o outro que não tem tanto poder aquisitivo não consegue fazer esses mesmos anúncios, eu acho que são questões para criar isonomia, uma vez que a internet está na mão de todos. Então, querendo ou não, a internet vai entrar na jogada da regulação das regras eleitorais, como os veículos de massa, que são rádio e TV, já estão na regulação das leis eleitorais. Eu acho que é um caminho importante. E as empresas, no caso, como não tem obrigatoriedade na internet, tem a sua decisão a ser tomada. Mas eu acho que é um importante caminho que se toma na questão da regulação, principalmente para as eleições, da questão da internet, para se criar uma isonomia, porque senão quem tem muito dinheiro sempre vai sair na frente. Já sai na frente numa campanha eleitoral quem tem muito dinheiro. Imagina só ainda se tiver a força da internet ao seu favor, no sentido de impulsionar, pagar. Então acho que é uma coisa importante. O Google decidiu cair fora, né? 11h01. Às quintas, nos despedimos mais cedo de Tiago Prudente por conta de outros compromissos no Grupo Bandeirantes, mas tem um outro compromisso, de que amanhã às 10h30 estará com a gente aqui no Manhã Bandeirantes. Confirmado isso, Tiago? Exatamente, amanhã 10h30 estamos conectados aqui no Manhã Bandeirantes. E detalhe, Heitor, queria saber de você, você já tinha visto algum anúncio no Google de político? Eu nunca vi em eleição, você já tinha visto? Eu acho que a gente é tão contaminado com anúncio o dia inteiro que a gente já nem sabe mais de onde vem, né? Se vem do Facebook, se vem do Google, mas não me lembro diretamente não, mas ele era autorizado. Já pensou nas letrinhas lá do Google aparecesse a carinha de um candidato, se o cara pagasse para colocar? Fiquei pensando nisso. Você vai fazer uma pesquisa de bolo de fubá, mas antes veja as propostas de fulano como candidato a prefeito. Não dá, né? Não, acho que... Não, mas aí, no YouTube até que não duvido nada. No YouTube sim, no YouTube eu já vi muita propaganda. Já é um saco ter que aguentar a propaganda. Imagina do político ainda, é de matar. Mas depois dessa eu vou embora. Porque tô mentindo? Quero que os ouvintes, enquanto eu não esteja aqui, alguém gosta de propaganda eleitoral? Eu gosto, você acredita? Desde moleque eu parava pra assistir o horário eleitoral. Muito pra dar risada, porque tem cada figura ali que você começa... Parece que tá assistindo o show do Tom Cavalcante, de tanta figura folclórica que aparece. Em eleição municipal é mais, né? Opa! Vereador, né? Mas assim, eu sinceramente não decido o meu voto por propaganda eleitoral. Você decide não. Eu assisto pra dar risada mesmo. Então, mas aí é outra coisa. Mas acho que os ouvintes vão concordar. Sei lá também, né? Só pra aumentar o intervalo na TV durante diminuir o fade do jornal durante o período eleitoral. Um abraço para você e até amanhã. Um grande abraço, Tiago Prudente. Amanhã de volta conosco aqui dentro do Manhã Bandeirantes, que vai para o intervalo. Na volta vamos falar sobre uma nova forma que o governo encontra de facilitar crédito para renegociar a dívida de pequenos negócios. A gente vai entender com o economista como vai, na prática, se dar o programa Acredita. Continue com a gente, principalmente você que for MEI, conhece alguém que tem uma pequena empresa, porque esse assunto vai gerar muito debate dentro dos próximos dias e o Manhã Bandeirantes antecipa alguns desses pontos para você. Manhã Bandeirantes. Você sabe como avaliar a qualidade de um hospital? A Redditor criou o maior programa de qualidade técnica de hospitais do Brasil. E o Hospital São Luís Campinas faz parte dessa iniciativa. Todos os 73 hospitais da Redditor passam por avaliações externas de padrão internacional. Em Campinas, a qualidade Redditor você só encontra no Hospital São Luís. Saiba mais em redditor.com.br. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br.
Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. Animais abrigados no Departamento de Proteção e Bem-Estar Animal de Campinas estão de casa nova. Estão em canis e gatis construídos especialmente para eles em um novo endereço, numa área verde a cerca de 100 quilômetros de Campinas, na cidade de Mairinque, interior de São Paulo. As novas instalações abrigam os animais de forma digna, respeitando os conceitos de bem-estar animal e em construções de alvenaria parcialmente cobertas, com proteção para vento e chuva e com solário que permitem a ampla movimentação dos animais. O espaço conta ainda com área verde destinada para que os animais possam se exercitar e socializar ao ar livre. O DPBA disponibiliza todos os animais que esperam um novo lar no site portalanimal.campinas.sp.gov.br. Lá os interessados podem se inscrever para adotar um cãozinho. A partir de agora, com a contratação do novo abrigo, as feiras de adoção coordenadas pelo Departamento de Proteção e Bem-Estar Animal voltam a acontecer. A primeira será dia 26 de maio, um domingo, das 8 horas da manhã ao meio-dia no Parque Taquaral, em Campinas. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. São Luís Campinas, o maior e mais completo hospital da Rede DOR na região, agora com novos convênios. Manhã Bandeirantes. 11 horas 6 minutos, agradecendo a participação do ouvinte pelo nosso WhatsApp, o 19971021493, como faz o Marcos Silva Bedin, querido ouvinte lá de Hortolândia. A gente falou da loteria de Campinas, ele lembra que em 97 ganhou um carro numa raspadinha e com relação à propaganda eleitoral, ele até gosta, mas os candidatos dele já estão decididos. Muito obrigado, Marcos Silva Bedin. Nesta semana, o governo federal assinou a medida provisória que cria o programa Acredita, um pacote de ações de acesso a crédito e renegociação de dívidas de microempreendedores individuais e micro e pequenas empresas. A gente vai conversar com um especialista na sequência, mas para a gente ilustrar um pouco mais sobre esse assunto, a Carolina Vilela conversou com alguns empreendedores que pretendem fazer parte do programa Acredita e conversou também com o ministro da micro e pequena empresa, Márcio França, para a gente entender um pouco mais do que foi assinado pelo governo federal. Ajuda para pagar contas atrasadas, investir e fazer o negócio andar. Para a Kátia, todo o apoio é válido para seguir no ramo da panificação. Ela teve dificuldade para conseguir um empréstimo e já faz planos de olho nas novas medidas lançadas pelo governo. Conseguindo essa linha de crédito maior, ou seja Pronamp, ou seja com apoio do Sebrae, ou de alguma outra forma que seja, principalmente com apoio do governo, eu acredito muito que seja bom para todo mundo. Cerca de 6 milhões de micro e pequenas empresas do país estavam inadimplentes em janeiro deste ano. Para ajudar microempreendedores individuais e pequenas empresas a saírem do vermelho, o governo lançou um programa de renegociação de dívidas. O chamado Desenrola dos Pequenos Negócios é voltado para quem tem um faturamento anual de 4,8 milhões. Os débitos poderão ser negociados até o fim do ano. O programa Acredita também prevê a ampliação do crédito para o empreendedorismo. O público-alvo são famílias de baixa renda, inscritas no cadastro único, trabalhadores informais, produtores rurais e mulheres. Aí da ordem até 30% do faturamento que eles tiveram no ano passado. Se for uma empresa que tiver uma mulher no comando ou na direção da empresa, aí pode levantar até 50% e aí tem um prazo de pagamento com um juro que é bem menor do que se fosse no sistema bancário normal. O governo também vai oferecer uma linha de crédito com condições especiais para MEIs e microempresas com faturamento anual de até 360 mil. O Planalto ainda não deu detalhes de como essas medidas vão funcionar. Ao todo, a estimativa de renúncia fiscal com os 4 eixos do programa Acredita é de 18 milhões em 2025. E para falar um pouco mais sobre o programa Acredita, nosso convidado no Manhã Bandeirantes desta quinta-feira é o economista e especialista em gestão de negócios, Rica Mello, a quem agradecemos por atender o nosso convite. Prazer ouvi-lo aqui na Bandeirantes Campinas, Rica.
É um grande prazer estar com vocês aqui também. Fico à disposição. Esses números estimados pelo governo federal para o que é chamado de desenrola dos pequenos negócios, um faturamento bruto anual de até 4 bilhões 800 milhões de reais, a possibilidade de famílias renegociarem dívidas e manterem seus negócios abertos. É muito otimismo ou é um plano que você entende pé no chão e que pode dar resultado para quem é MEI? Olha, o governo tem tentado, de fato, primeiro, ganhar um pouco mais a classe média e tentado ganhar um pouco mais dos empresários, então tem trazido algumas iniciativas para auxiliar uma série de empresas, né, ou microempreendedor ou empresas um pouco maiores, que faturam até 4,8 milhões por ano, a se restabelecerem aí no mercado. Muitas delas estão com dívidas um pouco altas, então eu entendo que é um programa muito interessante, de fato, para o microempreendedor e para essas empresas, mas claro, os números que o governo traz aqui do potencial de empréstimos que podem acontecer, eu acho que provavelmente a gente não deve chegar aos níveis que o governo está trazendo, porque em outras iniciativas que o governo fez aí no último ano, dificilmente ele tem conseguido chegar em todo o impacto que ele estima, mas os impactos foram grandes, por exemplo, do próprio Desenrola Brasil, que foi para as pessoas físicas e para algumas pessoas jurídicas, foi muito grande no ano passado, então eu acredito que vai ter também um impacto interessante aqui para os microempreendedores individuais e também para essas empresas que faturam até 4,8 milhões por ano. Então acho interessante esse programa do governo para ajudar a oxigenar a economia, a oxigenar uma série de empresas que hoje estão inadimplentes, que por isso acabam não conseguindo ter crédito, não conseguem investir mais nas suas localidades, nas suas regiões, e como as empresas pequenas são elas responsáveis pela grande maioria dos empregos no Brasil, esse tipo de medida eu acho que é interessante para os empresários e também para as pessoas das localidades, pessoas que trabalham nessas empresas, porque oxigena também os empregos dessas empresas. Curioso o teu destaque quanto ao governo se aproximando da classe média, porque pelo menos na propaganda oficial do programa Acredita, o governo está dizendo que se baseia em 4 eixos principais e que o primeiro deles é a política destinada à família de baixa renda que está eventualmente inscrita no cadastro único. Os informais, as mulheres que recebem o Bolsa Família. Mas no seu entendimento, na prática, esse projeto ele tenta atrair mais a classe média do que a classe mais baixa? Desculpa, é que como são 4 pilares, né? Eu estava comentando, acho que do segundo pilar. O primeiro pilar, de fato, ele está olhando para baixa renda, né? Ele está olhando para o pessoal que está no cadastro único, inclusive, dos trabalhadores, então, do governo, né? Então, ele, de fato, aí ele está olhando para baixa renda. Ele está tentando pegar todos os estratos, tanto na baixa renda, e aí é um público de milhões de pessoas, de fato, que ele entende que ele pode auxiliar, com empréstimos que ele estima de 5 a 6 mil reais, empréstimos de valores mais baixos. Então aí de fato a gente está pegando um pouco da baixa renda, e quando ele olha para as empresas, né, de faturamento até 4,8 milhões, aí sim ele já está pegando um pouco mais de uma renda média, tanto do trabalhador que trabalha para essas empresas, como também aí dos empresários que já tem uma renda um pouco mais alta. Então ele está nos 4 pilares, ele está tentando abarcar toda a população, mas eu entendo que a grande maioria dessas do dinheiro que está sendo colocado pelo governo, eu acho que vai auxiliar mais a classe média a se aproximar do governo, seja porque uma grande maioria dos empregos das empresas que vão ser beneficiados é a classe média brasileira e não a classe baixa. A classe baixa é no primeiro pilar, de fato, que é nesse crédito, microcrédito, para realmente o pequeno empreendedor, bem pequenininho, que vai, em média, precisar aí de valores como 5, 6 mil reais. Perfeito. E com relação ao eixo Acredita no Crédito Imobiliário, o governo está aí esperando que o projeto apresentando uma oferta de crédito imobiliário que possa movimentar também esse setor e reduzir um pouco o déficit que se tem hoje por conta de programas habitacionais que nos últimos anos perderam um pouco a força, como Minha Casa Minha Vida. Você entende que há uma expectativa de que realmente um projeto como Acredita no Crédito Imobiliário possa trazer a construção civil para dentro dessa discussão, para dentro da questão econômica do país novamente? Olha, eu acredito que é um passo para que isso aconteça. Para você ter uma ideia, o Brasil hoje, o crédito imobiliário, significa 10% do PIB brasileiro. Tá? Então o Brasil vai lá, constrói riquezas na ordem de 10 bilhões de reais, 10 trilhões de reais por ano. 1 trilhão desses 10 trilhões é o que a gente tem de crédito imobiliário. Países em desenvolvimento costumam ter entre 20% e 30% do PIB, né, em crédito imobiliário. Então o Brasil está muito aquém
de países em desenvolvimento, e países já desenvolvidos têm números, às vezes, de 40%, 50%, 60% do PIB. Então, o Brasil hoje, realmente, os mecanismos de crédito imobiliário é muito pequeno, não é suficiente para a gente conseguir entregar moradia para muitas pessoas que não têm moradia, ou para entregar melhores moradias para pessoas que vivem em condições que poderiam ser ainda melhores. Então, o governo dá um passo, não o primeiro passo, mas é mais um passo para conseguir ajudar esse mercado de crédito imobiliário, autorizando, né, algumas negociações dos entes aí que cuidam do valor, né, onde está hoje o valor do crédito imobiliário, ele é muito calcado na poupança. Só que como a poupança foi diminuindo ao longo dos últimos anos, porque a poupança rende muito pouco e tem aplicações muito melhores do que a poupança, o dinheiro do crédito imobiliário foi minguando. Então o governo está tentando impulsionar novamente aí a base do crédito imobiliário, ou seja, dar mais dinheiro para os entes e para os bancos que emprestam, né, para que tenha mais pessoas que possam ter crédito imobiliário no país, para que esse percentual do valor do PIB, que hoje é 10%, possa alcançar pelo menos os patamares de 20% a 30%, que são dos países em desenvolvimento, como é o caso do Brasil. Não acho que essa única medida vai fazer com que isso aconteça, mas ela ajuda e sinaliza uma preocupação do governo e vai ajudando o nosso percentual aí aumentando ao longo dos próximos meses e próximos anos. E também vale lembrar que os juros têm caído, né? O juros chegou aí a um patamar de quase 14% até 6 meses atrás, ele está caindo, já está aí próximo dos 10%, e quanto mais esses juros vai caindo, também mais fácil desse crédito imobiliário, das parcelas caberem no bolso da população. Então, os juros caindo, a taxa fica mais baixa, a mensalidade fica mais baixa, auxilia, e o governo ajudando a que tenha o bolo de dinheiro de crédito imobiliário seja maior. Então, eu entendo que o crédito, de fato, vai existir vai existir um turbo aí para as novas construções, para as construtoras, né, trazerem mais possibilidades para o mercado, tanto do governo, vindo com esse dinheiro do governo, como também desses juros mais baixos. Mas ainda não é suficiente, eu acho que é uma medida de várias outras que a gente precisa ainda fazer aqui no nosso país. Nós estamos conversando com Rica Mello, economista especialista em gestão de negócios, falando a respeito do programa Acredita, lançado essa semana pelo governo federal. Segundo dados, inclusive, do Serasa Experience, cerca de 6.300.000 micro e pequenas empresas estavam inadimplentes em janeiro desse ano. Esse é considerado o maior número da série, iniciada em 2016. Como especialista em gestão de negócios, Rica, gostaria que você falasse também para o nosso ouvinte, dono de uma pequena empresa, quem está pensando em abrir também o seu próprio negócio, a importância de, eventualmente, fazendo parte de um programa desses, renegociando dívidas passadas ou entrando no negócio, ter o cuidado com a gestão para que uma dívida não vire uma bola de neve ou para que um crédito facilitado não se torne um novo problema a médio e longo prazo. Olha, sem dúvida, de fato, todos esses programas que o governo lança, ou que os bancos às vezes lançam de renegociação de dívida, a coisa mais importante que o empresário, ou que a pessoa física que tem uma dívida, né, que começa a pagar, é garantir de que nesse novo refinanciamento ele não vai deixar de pagar as suas contas, né? E aí vale as regras para a pessoa física e para a pessoa jurídica, você que está aí, teve um empréstimo porque comprou uma geladeira, ou porque comprou alguma coisa para sua casa, ou tinha que comprar comida porque não tinha dinheiro para comprar comida para sua casa, ou para um empresário que quis fazer algum investimento, contratou novos funcionários, ou comprou uma nova máquina e tudo mais, é que as suas contas, a sua despesa tem que ser menor do que a sua receita. Então, você tem que conseguir transformar, né, os seus custos têm que ser menores do que aquilo que você ganha hoje em dia. Então, você tem que tomar esse grande cuidado na hora que você refinancia para garantir que da onde vem esse dinheiro que você vai pagar esse refinanciamento. Porque os refinanciamentos, eles sempre têm juros muito mais baixos, eles têm prazos muito mais alongados, você volta a ter o nome limpo no mercado para você fazer até novas dívidas ou novos empréstimos. Então, é uma chance de ouro, né, que os empresários e que as pessoas têm para conseguir ter juros, não juros mais abusivos, como muitas vezes as pessoas que se endividam pagam juros abusivos para os bancos, cartões de crédito e tudo mais, terem juros mais decentes, juros mais fáceis de você conseguir pagar uma dívida. Então tem que tomar muito cuidado, é a hora de você às vezes ter que fazer a venda de alguma coisa que você já tem para você garantir que você vai pagar aquilo, é a hora às vezes de você chamar os familiares, chamar a família
para auxiliar também nesse pagamento. É a hora, às vezes, de você conseguir ter que buscar uma segunda fonte de renda para garantir que você vai ter o dinheiro necessário para pagar as suas parcelas, ou seja, é uma hora de organização. É a hora de organizar e falar, não é porque está entrando dinheiro, porque agora eu posso me endividar um pouco com o banco, eu posso refinanciar, agora está tudo certo, eu posso pegar novos empréstimos, porque isso pode ser que daqui a 2, 3 meses, 6 meses, um ano, você entre numa bola de neve de novo que seja muito maior do que você está agora. Tem que ter a responsabilidade de, no momento que você refinancia uma dívida, você tem que fazer todos os esforços possíveis para pagar aquela dívida. Essa é a sua prioridade número 1. Pagar essa dívida, pagar esse seu financiamento, pagar essas mensalidades, não deixar elas para trás. Porque se você deixar elas para trás, muito provavelmente você vai ter uma dívida muito maior lá na frente e aquilo que era para ser bom acaba não sendo interessante, acaba não te trazendo um benefício real no médio e no longo prazo. Manhã Bandeirantes conversou com Rica Mello, economista e especialista em gestão de negócios, a quem agradecemos muito pelas informações e pelo que certamente vai servir de orientação para muita gente que está nos acompanhando na manhã de hoje. Rica, muito obrigado, um prazer ouvi-lo, espaço sempre aberto para você aqui nas nossas entrevistas, nos nossos debates. E fique à vontade também para as considerações finais. Quem quiser conhecer um pouco mais do seu trabalho, se quiser divulgar as redes sociais, é sempre importante ter o contato direto com especialistas como o Rica. Olha, se o pessoal quiser saber um pouquinho mais, a minha rede social é @ricamelo, com 2 L's, oficial. É só um O, Rica Mello Oficial, tudo junto. Pode dar uma olhadinha lá, eu falo bastante sobre gestão, sobre negócio e tudo mais. Eu queria só agradecer de fato o espaço, a oportunidade aqui. Fico à disposição desse grande veículo de imprensa, Rádio Bandeirantes, que eu acompanho há anos, desde que eu sou criança. Tenho um privilégio, um grande prazer poder estar falando aqui com vocês. Prazer é todo nosso, agradecendo ao Rica Mello conosco na manhã de hoje aqui dentro da programação da Rádio Bandeirantes Campinas. Agora são 11h21. Vamos daqui a pouco trazer novas informações a respeito dos ataques ao carro-forte, a tentativa de ataque ao carro-forte na cidade de Hortolândia. A gente já está posicionando o Guilherme Selegato com uma reportagem desse assunto, mas antes, Jean Spaduzano, bom dia para você. Olá, Heitor, bom dia a você, bom dia aos ouvintes da Rádio Bandeirantes, trazendo mais informações aqui para o nosso ouvinte, né, se manter informado, e podemos começar a falar sobre mais mortes por dengue? Infelizmente, um assunto que a gente já gostaria de ter deixado para trás. Pois é. Mas vem fazendo novas vítimas. De onde são agora as pessoas que perderam a vida por conta do mosquito Aedes aegypti? Então, tivemos mais 3 mortes aqui na nossa região. Uma em Louveira, que inclusive foi o primeiro caso, a primeira morte de Louveira esse ano por dengue. A vítima, um homem de 46 anos. Segundo a prefeitura, tinha ali problemas já de saúde, né? O engraçado é que nessa nota da prefeitura de Louveira, esse paciente ele foi internado no dia 29 de março, na Santa Casa de Louveira, e já morreu no dia seguinte, para a gente ver o poder dessa doença, né, o quanto que ela pode, sim, acabar levando a pessoa à morte em um tempo muito rápido. Em Itatiba também confirmou mais 2 mortes por dengue. Agora, com isso, a cidade já tem 3 óbitos em decorrência da doença, e o município que já tem mais de 2.800 casos de dengue confirmados. Um outro caso de óbito está em investigação lá na cidade de Itatiba, Heitor. Jean, o Acontece na tela da Band 1 da tarde vai trazer também informações sobre uma apreensão que aconteceu no interior de São Paulo. São armas caseiras. Conta pra gente que história é essa. Curioso isso, né? Isso foi em Sorocaba. O morador disse à polícia, no momento que foi abordado, que ele tinha uma máquina de torno lá e que ele que fabricava esse armamento, né? A polícia encontrou escondido em cima de um guarda-roupa revólver, pistola, uma carabina e uma espingarda, além de munições também foram apreendidas nessa residência lá em Sorocaba. O homem ele foi preso em flagrante, levado para a delegacia, né, e agora está à disposição da justiça. E nós vamos trazer isso também, as imagens. Faço convite mais uma vez aos nossos ouvintes para que acompanhem o Acontece a partir da 1h da tarde, depois também o Brasil Gente às 4 da tarde, que a gente vai trazer mais detalhes, mais imagens, para que o nosso ouvinte entenda do que a gente está falando desses armamentos que foram apreendidos na tarde de ontem lá em Sorocaba. Armas de grosso calibre foram usadas no ataque a um carro-forte na cidade de Hortolândia. Elas ainda não foram apreendidas e os bandidos ainda não foram presos.
mas a polícia avança nas últimas horas no trabalho de identificação, já sabendo a origem do carro flagrado na câmera de monitoramento da prefeitura da cidade na hora em que o ataque acontece. O Guilherme Selegato conta pra gente as últimas informações sobre as investigações de mais um crime contra transporte de valores. Um dia após as cenas de violência, os moradores do Jardim Interlagos, em Hortolândia, ainda estão com medo. Esse morador viu de perto a ação dos criminosos e relata o momento de tensão que passou. Foi uns 40 segundos de muito tiro, hein? 30 segundos mais ou menos. Falava, perdeu. As marcas dos tiros estão espalhadas por todos os lados. Nesse comércio, a porta de vidro, que fica por dentro, ficou totalmente destruída. Durante o dia, o salão ficou fechado, causando prejuízo para os proprietários. A ação também assustou quem estava nessa lotérica. O carro forte estava em frente à agência quando a troca de tiros começou. Depois do susto, a unidade funcionou normalmente nesta quarta-feira. A ação dos bandidos foi registrada por essa câmera de monitoramento. O local, inclusive, fica bem próximo à rodovia dos Bandeirantes. E a polícia acredita que os bandidos tenham fugido por essa principal rota de fuga. A quadrilha está nesse veículo branco. Eles estavam rondando o local há alguns minutos. Fortemente armados, os 4 homens saem do carro atirando em direção ao blindado. Os vigilantes reagem e um deles é atingido de raspão no braço. Ele recebeu atendimento médico e depois foi liberado. O carro que a quadrilha utilizou foi encontrado próximo ao local do crime. O veículo era dublê e tinha sido furtado em Campinas. Até o momento, ninguém foi preso. Esse é o 4º ataque a carro forte que acontece na região só esse mês. No dia 8 de abril, uma quadrilha explodiu 2 carros fortes em Cordeirópolis. No mesmo dia, em menos de 1 hora, atacaram outro blindado em Piracicaba. 2 homens já foram presos pelos crimes. O Edivaldo foi vigilante de carro forte há mais de 20 anos e fala sobre os riscos da profissão, apesar de todo o preparo dos agentes. O risco é a todo momento. A gente na saída de casa, na chegada, trabalhando no carro forte, mexendo com valores, o risco se dobra ainda mais. Porque hoje em dia as pessoas matam por causa de R$10 e a gente carrega milhões lá dentro, né? 11h27, uma última participação do ouvinte antes de nos despedirmos nesta quinta-feira. Bom dia, Heitor. Bom dia, Tiago Prudente. Aqui é o Biratã de Campinas, hoje em Amparo. A respeito do programa do governo para aumentar o crédito imobiliário, o que eu vejo é o seguinte: basta o governo, qualquer governo, falar ou anunciar um programa desses, de aumento de crédito, que os imóveis automaticamente começam a subir. Não pela demanda em si, mas pela perspectiva que a demanda irá aumentar. E o que acontece? Como o preço do imóvel sobe, o crédito, aquele crédito que você iria conseguir, acaba se tornando inútil, porque as faixas são X e os imóveis subiram e foram para Y. Aqui o Biratã de Campinas. Boa análise do Biratã Maia Júnior, nosso ouvinte aqui na manhã de hoje. Com essa análise a gente se despede do nosso ouvinte Jean Espaduzano. Um grande abraço, até amanhã. Um abraço a todos, até amanhã. Trabalhos técnicos de Pedro Piscinato na mesa de som, Danilo Capucci na central técnica com a coordenação do Gil Kleber. Amanhã a gente chega às 10h30 da manhã, porque a partir das 10 tem o Circuito Imobiliário com Gustavo Frison e Léo Gaspar Mota. Uma ótima quinta-feira para você e até mais. Você está ouvindo Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. E Hospital São Luís Campinas. Acesse redidor.com.br. LG Mota Imóveis. A Imobiliária Campiã em Vendas apresenta LG Mota Meg Store, o shopping de imóveis de Campinas e região. Uma mega estrutura no coração do Cambuí, na Avenida Coronel Silva Teles 387, esquina com a Rua Coronel Quirino. São 60 empreendimentos no mesmo lugar, direto dos principais incorporadores do país. São imóveis comerciais e residenciais. Para moradia ou investimento, nosso telefone é
19 3722 7740 e nossas redes sociais, @LG Motoimóveis. Assista ao programa Circuito Imobiliário todo sábado, às 8h30 da manhã, na Band Mais TV. E ouça na Rádio Bandeirantes toda sexta e sábado, às 10 da manhã. O nosso maior patrimônio é o nosso cliente. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. O Google anunciou que a partir de maio não vai permitir anúncios políticos nas eleições municipais de outubro. A medida foi tomada pela plataforma em função da resolução aprovada em fevereiro deste ano pelo Tribunal Superior Eleitoral. A decisão restringe o uso de inteligência artificial e determina a adoção de medidas de combate à circulação de fatos falsos ou descontextualizados. A empresa também declarou que apoia a integridade das eleições. Pelas regras do TSE, as redes sociais deverão tomar medidas para impedir ou diminuir a circulação de fatos inverídicos ou descontextualizados. As plataformas que não retirarem conteúdos antidemocráticos e com discurso de ódio, com falas racistas, homofóbicas ou nazistas serão responsabilizadas. A resolução também regulamenta o uso de inteligência artificial durante as eleições municipais de outubro. O objetivo do Tribunal Superior Eleitoral é evitar a circulação de montagens de imagens e vozes produzidas por aplicativos de IA para manipular declarações falsas de candidatos. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. São Luís Campinas, o maior e mais completo hospital da Rede D'Or na região, agora com novos convênios. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e região. Acesse recap.org.br. E Hospital São Luís Campinas. Acesse redidor.com.br. Siga a Rádio Bandeirantes Campinas também.